tudo é água. Na busca por um princípio único que justificasse o universo, o filósofo Tales de Mileto recorre à água. De fato, ela nos atrai para o fundo da natureza com seus encantos mágicos, mas só reflete para o homem a sua própria imagem. A água é a imagem da consciência de si mesmo, a imagem do olho humano. Tudo é água poderia significar tudo é matéria para se pensar, para refletir. Tudo é reflexão. A consciência das limitações dos recursos hídricos se impõe a um impulso criativo que instiga a reflexão e as atividades em prol da preservação da água. Inundados de paixão pela arte como instrumento de encantamento, mas também de alerta, iniciamos a nova temporada do Supra Sumo. Venham se enriquecer conosco. No primeiro bloco, teremos os protestos veiculados por produtos artísticos de Cirão Franco. As obras do ativista ambiental têm caráter autobiográfico e, para melhor entendê-las, conheça um pouco da trajetória pessoal e as motivações que o levaram a produzi-las. Na sequência, Mandra Filmes vem mostrar a atuação no cuidado com o meio ambiente. A produtora de filmes atua há mais de 10 anos, especializada em animação gráfica, tendo conquistado mais de 40 prêmios em várias categorias. O multipremiado Daniel Della Cal vem nos encantar com sua obra Ilha. Com reconhecimento internacional, ele elegeu um cenário brasileiro como horizonte para o seu mais novo sucesso. Veja no Janela do Mundo. No terceiro bloco, receba música e sustentabilidade numa nota só. Inspire-se a partir de um acalorado bate-papo sobre o processo criativo, críticas à atual conjuntura social e a própria obra com o inclassificável pernambucano, Lenin. Uma trajetória marcada pelo engajamento ambiental e político, representados por uma vasta gama de estilos artísticos pós-modernos. A vida de Cirão Franco pode ser contada como uma sucessão de fatos fantásticos reinventados em suas obras, o que fez com que fosse enquadrado na corrente do realismo mágico. Inspirado pelo pai, que já se preocupava com as questões ecológicas, Cirão sempre denunciou o descuido com a água, principalmente com as bacias nascidas no cerrado. Confira agora, em primeira mão, nosso diálogo com este premiado artista. Bom, eu tenho que remeter à minha infância. Meu pai e minha mãe, eu tive muita sorte de ter os pais que tive, porque eles primeiro me falavam o seguinte: olha, você está indo para a escola, a gente não se joga nada na rua, a rua tem que ser o nosso jardim. E as mulheres naquela época, donas de casa, de manhã, elas varriam a sua calçada, era normal isso. E eu sempre vi meu pai falar da questão do cerrado, enquanto a professora falava que o cerrado era ruim e era infértil. Tanto é que essa onda levou muito tempo para as pessoas começar a comprar. Sempre comprou alqueire de cerrado por preço nem de banana, menos do que o preço de banana. E também duas coisas, que é a cidade onde eu nasci, que é Góis Velho, e Goiânia. Eu nasci em 47, vim para Goiânia em 48, mas quando era adolescente, sempre voltava no período de férias escolares para Goiás e via a diferença. Aquela cidade de Goiânia, que era uma cidade muito bonita, era uma arte déco tardia, mas muito interessante, tinha casas assim douradas, casas prateadas. Mas meu pai, nos anos 60, ele começou a falar que o negócio não era ouro, que o negócio era água, porque estavam já poluindo e dando problema de muito câncer pelo uso indiscriminado do mercúrio, né? Em 1968, em Paris, reuniu um grupo de cientistas que já falava tudo o que está acontecendo agora. Eles falavam que ia acontecer no ano 2000. Todo mundo riu, eles foram debochados e tal. Então, todo esse processo do aquecimento global, os cientistas já falavam nisso. É que essas coisas nunca iam para o jornal. De repente, eu me vi falando disso
E em 2012 eu fui convidado para Rio +20 e fiz uma videoinstalação gigantesca, sensorial, assim, com cheiro, imagem e som, só sobre o Cerrado. Porque aí eu pude falar para 100 e tantos países, né? Entendeu? Cheguei até a fazer depois, fiz até o cartaz da Rio. Primeiro eu participei da ECO, né, que foi em 92, que fiz aquele monumento à paz, que todo ano eles depositam terra. O Monumento da Paz é uma ampulheta que contém terra já de 192 países. Fiz um trabalho também para o Greenpeace, que era para Tauari em memória. Tauari é uma madeira que foi queimada e duas peças dela, cada peça tinha 16 metros. Só os galhos, ela tinha mais de 40 metros, era centenária. Então eu furei o buraco nessas grandes histórias, coloquei 9 vídeos, 1 minuto em cada vídeo e ficava em loop, né? Que era o homem destruindo, o menino angustiado. Eu mostrei a beleza e depois a destruição, isso ficou girando. Por outro lado, eu sou otimista, eu acho que vem novas tecnologias, só que água você não inventa. Você pode inventar tudo, água você não inventa, não tem como você fazer água. Eu não entendo como eu sou otimista, eu mesmo me pergunto às vezes. Mas eu acho que quando a gente tem filho, eu tive filhos muito cedo, e eu tenho 5 filhos, tenho 8 netos, sempre gostei muito de criança, eu acho que nós adultos não entendemos nada de criança. Eu, quando fui para o Xingu, já tinha meu pai, sempre agachava para falar comigo quando eu era garotinho. Meu pai era muito ligado aos índios. Eu tive contato com os índios a partir do meu pai. Eu sempre achei o seguinte, o cara antes de casar devia passar 15 dias no Xingu. O índio não grita com a criança, ele abaixa para falar com a criança. A criança e o velho são os eixos mais importantes de uma aldeia, entendeu? E nós somos uma sociedade que implicamos com o outro. Por exemplo, eu me lembro, eu filmei um cara, um índio que estava comendo, aí saiu aquela espinha inteirinha, ele fez um arranjo, colocou na cabeça. Só nós que não era de lá ficamos olhando para ele. Para o índio, você pode fazer o que você quiser, não tem ridículo, não tem cafona, não tem homossexual. O cara que é homossexual, ele fala, fulano gosta dele, a menina gosta dela, ponto. Não há nada, não tem diferença nenhuma. Eles são civilizados, nós é que somos bárbaros, entendeu? E eles ainda são extremamente generosos com a gente, coisa que eu não consigo entender. Como eles tratam bem os neto dos seus algozes, são gentis, entende? Isso me emociona muito com os índios. Eu acho que é uma coisa incrível. Quando teve 50 anos, comemoração do contato dos índios dos Chavantes, porque eles fugiram e foram para Mato Grosso, né? E eu fiz uma instalação para eles, extremamente irônica, que era eles tentando fazer o contato com o branco, porque tinha um índio lá de 90 anos que diz o seguinte, que ele só aos 18 anos, que ele entendeu que o branco era gente, que os pais contavam tanta atrocidade que eles pensavam que o branco era um tipo de um urso. Eu fui convidado novamente, estou te dando aqui em primeira mão, para a Bienal desse ano. Comecei a ir para a Bienal em 1974, talvez seja o artista brasileiro que mais participou de bienais. Eu acho que sempre falta, eu não conheço nenhum texto de nenhum artista que acha que chegou aonde ele... Por exemplo, eu estou iniciando uma nova série agora que vai ser exposta em São Paulo, chama Em Nome de Deus. Eu acho que o cérebro da gente... Eu estou com 70 anos, toda vez que eu entro no ateliê parece que é a primeira vez, assim, eu acho que é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, assim, claro, fora meus filhos, essa paixão pelo trabalho. A gente sempre acha que está muito longe. Picasso tem uma frase que eu gosto muito, ele fala, qual é o seu melhor trabalho? Ele fala, o próximo.
O desenho animado pode assumir um papel didático nos dias de hoje, estimulando o engajamento das crianças nas causas ambientais e no exercício da crítica e da cidadania. Nesse sentido, o filme amplia nossa visão de mundo e nos coloca em contato com os verdadeiros caminhos para a preservação da natureza como um todo. Hoje, a produtora Mandra retrata o mau uso das águas com animações de cunho educativo. Acompanhe nossa entrevista. Uma atenção especial com essa pegada ambiental. Não que eu era ambientalista, mas uma relação com a natureza, de ir para fazenda, né, de ir para beira de rio, de pescar, essa coisa toda. Que cria uma bagagenzinha com a relação, né, com a natureza. Que veio, acho que, desdobrar o começo dessa minha produção de curta-metragista. E com influência também do Festival FICA aqui em Goiás, né, porque por um tempo era a única janela nossa de exibição. Até que veio o Goiânia Mostra Curta, né, que vieram outros festivais que não eram segmentados em tema. Me agradava bastante falar sobre esse tema, provocar sobre uma questão que eu acho que não é só ambiental, mas social, né, porque se a gente vive no meio ambiente, se a cidade está poluída, é um problema ambiental que gera um problema social, né. A gente tem 10 curtas, 7 deles falam de questões ambientais, uns mais com tom de humor, outros mais catastróficos, outros mais bem musicais, né? A gente usava os curtas para ir fazendo experimentações de linguagem, assim, de narrativa. A Amanda, ela iniciou-se como um estúdio de animação e depois a gente cresceu e virou um produtor, né? Porque hoje a gente finaliza som, finaliza vídeo, a gente estamos produzindo live action, doc e tal. E a animação aqui no Brasil, ela tem esse viés muito infantil, né? Em alguns países como o Japão, alguns países europeus, a animação, classicamente, ela tinha algumas produções para o público adulto. Mas aqui no Brasil, acho que por influência dos Estados Unidos, na mente, né, geral, assim, a animação é uma coisa muito infantil. Mas foi um cuidado nosso, dentro das nossas produções, a gente sempre tinha um olhar imaginando que aquele filme ia ser assistido por uma criança, né? A Mandra, por um bom tempo, funcionou com 4 sócios, né? Dos quais 3 faziam tanto criação quanto direção e um pouquinho de produção. E hoje a gente tem os 3 sócios que estão atuando nessa empresa estão dirigindo. Estou fazendo direção de uma série. O ano passado a gente concluía uma série chamada Júlio Verne. O Paulo hoje dirige um longa de animação. Ele fala sobre essa relação com a natureza. Melhor ainda, ele fala assim, qual é a unidade que existe sob essa cortina da diversidade. Porque todos os animais são diferentes entre si, mas todos eles começam com Milu, que é o ponto inicial, inclusive dos seres humanos também, que depois, mais pra frente, se a gente puder fazer o Ilha do Zulu doido e tal, vai contar a história também dos seres humanos. Ou seja, mesmo que a gente veja essa diversidade da vida, qual é o ponto comum entre nós e todas essas coisas viventes? A vida é o ponto em comum. Uma obra audiovisual, seja ela curta, seja ela séria ou seja ela longa, ela passa uma mensagem. Eu não diria que ela é capaz de mudar o mundo, mas naquele momento é capaz de fazer pensar, né? E eu acredito muito assim que, em vez de a gente querer mudar o mundo, é importante que a gente mude a nós mesmos. Eu acho que é mais possível. Eu participei de movimentos sociais, eu ia em passeata quando eu estava na faculdade, tudo mais, querendo mudar o mundo. Até você se tocar que é muito mais difícil você mudar o mundo do que você mudar a si mesmo. Você mudar a si mesmo é possível. E a gente tem muita responsabilidade. Quando a gente passa um edital aqui, a gente não tem aquela gana, como fala assim, ganhamos. Na verdade, a gente tem aquela gana de falar assim, cara, a gente foi nos conferido uma responsabilidade, que é justamente lidar com uma faixa etária, e o meio de comunicação é um fator determinante nesse processo de criação dessa personalidade infantil, né, que vai se criar, é um fator determinante. Tanto que no Júlio Verne a gente consultou até psicopedagogos para a gente poder fazer um produto, uma série, sabe, que realmente não vacile nessa parte tão importante, né?
E eu acho que quanto mais você conhece o tema, mais dúvidas surgem, né? Aquela doce ignorância. Então, assim, não acho que curta consegue mudar alguma coisa assim, externa, mas eu acho que muda internamente, né? A humanidade sobrevive de uma forma triste e trágica, mas eu acho que o homem está aí há tantos anos, assim, ele acha uma forma de se adaptar, né? E cada lado explica essas coisas de uma forma, né, totalmente contrária. Quem está com a razão, quem está com a verdade, é só o debate, é só o crescimento que vai nos proporcionar essa conclusão. Meu nome é Daniel de la Calle, eu sou espanhol, nasci numa ilha, Tenerife, na costa africana, mas morei a vida toda em Málaga, que fica no Mediterrâneo. O filme Ilha eu fiz num período que eu tinha entre gravações. Estava fazendo gravações no Mato Grosso para um projeto que eu estou trabalhando agora e já conhecia a ilha, tinha muita vontade de gravar lá, então fui pensando que ia ficar uma semana, fiquei 3. Eu ia fazer um filme convencional, era um filme sobre pescadores, sobre técnicas de pescaria. No final, para mim o filme não eram os pescadores, era a ilha mesmo. Eu senti lá algo que era diferente e até que comecei a editar não me toquei o que era, que me atraía tanto, que me deixava fascinado enquanto estava filmando e na mesa de edição. E é o ritmo de lá, o jeito das pessoas agirem, caminhar, olhar. Isso é um que também está acabando. Isso é essa diversidade no modo de agir, nos ritmos vitais, por causa dos celulares, como este celular que estão gravando, por esse ritmo da internet e tudo mais, vai acabar. Todos agimos, todos mexemos de um jeito diferente, muito mais rápido. Bom, a água é o bem fundamental para a vida, né? E também eu acho que um dos mais ameaçados atualmente. O Brasil tem esse luxo de possuir tanta água, né? 40% das reservas hídricas de água doce do planeta estão aqui, mas até aqui já está ameaçado. Então é um dos grandes problemas a nível planetário. Para mim o Cerrado, o Goiás, agora já é parte da minha vida. Eu sou absolutamente apaixonado pelo Cerrado. O meu sonho é comprar uma chácara no Cerrado, com uma nascente para preservar, assim, se eu pudesse, se alguém tiver. Bom, um abraço para todas as pessoas que estejam assistindo. Convido elas para virem para aqui, para o interior do Brasil, que na minha opinião é o mais bonito que tem neste país, que já é maravilhoso. Tchau! Lenine, o colecionador de palavras, está aqui em Goiânia, né, para dizer um pouquinho da experiência, né, nesse mundo maluco, Lenine, não é maluco? É, esse mundo maluco. E você se aprofunda muito em si, né? Fazendo arte, compondo, você se entrega muito e é um processo muito teu, né? A gente sempre vê você falando que escreve música e é cantautor, né? Parece que é difícil aceitar
a tua voz, né? Falando assim, poxa, o teu timbre é tão precioso, é tão maravilhoso, mas o que eu tenho a dizer, o conteúdo é muito mais precioso do que qualquer textura e qualquer poesia. Não, a poesia foi você que fez aí, lindamente, tentando explicar essa minha opção por ser reconhecido pelo lado da composição, antes mesmo do que do músico, ou do produtor, ou do cantor. Mas isso procede, sim, procede, porque foi... por exemplo, esse cantor que você lindamente descreveu, que sou eu só consigo cantar 50% do que eu produzo. Muitas das coisas que eu componho, eu não me sinto apropriado cantar, eu não me adequo a isso, não, sabe? Isso por quê? Porque no exercício da composição é um tipo de exercício muito mais amplo, muito mais aberto, que existe um desapego no ego muito grande, que você tem que mergulhar no outro para tentar capturar dentro do outro quais são os sons e as palavras que soam verdadeiras na voz desse outro. Esse é um exercício que me fascina. Você gosta de desafio? Eu gosto, eu sou seduzido por essas coisas, assim, por esses estímulos. Né? Então essa coisa de optar por ser um compositor é muito por causa disso. A seca avança em Minas e o São Paulo. Sendo compositor, tu tem a oportunidade de dizer o que te impacta, né? Assim, as suas dores, as suas revoltas. Por que você acha que na construção da humanidade, nós, os seres humanos, deixamos chegar nesse nível, sabe, de mazela, de fome? Por que tem tanta fome? Se a gente planta tanto, por que há essa, sabe, essa não redistribuição? Assim, eu queria te ouvir nisso, assim. Porque tem essa coisa bárbara, que é intrínseca, que está no homem. De alguma maneira, você vê, quanto mais humilde, mais ético no Brasil. Vai estudar esse paradoxo gigantesco. Quanto mais poderoso mais ambicioso é. Por que essa coisa tão predatória por parte de alguns? No final das contas, são 20, 30 nomes que mandam no Brasil, que a gente nem sabe quem é, o resto são todos peões e jogos nessa macro história que é o Brasil. E a gente nem sabe qual é, tem um jogo por detrás das coisas que a gente não entende, você só arranha quem realmente está mexendo nos fios. Eu acho que a gente está num passo de se transformar e de começar a compreender a revelia de nossa elite. Então eu conto com isso, com um despertar, com um dizer, não dá mais não. Que é mais do que se previa, algo que parecia tão distante. Tu tem o show, né, a questão do contato ali com o público, que você joga as suas ideologias, mas o contato diário ali, né, com os teus fãs. Não, veja bem, aqui eu estou conversando com você, é mais o cidadão do que a hora do show. É uma coisa que é como se fosse uma religião para mim. Tem uma magia diferente, tem uma coisa diferente que eu nem ouso pôr em palavras o que se dá assim mesmo. Porque eu, ao longo da vida, fui ritualizando isso, de como fazer, a maneira como se entrega. É um elan, é uma coisa que acontece ali, um instantâneo que acontece na hora do palco, né? Criança, adolescente, que você se imaginou cantor ou, enfim, num palco, né? Você tinha a noção da grandiosidade, do impacto que isso causa na vida das pessoas? Não, acho que ninguém mensura isso não, cara. E principalmente eu, que venho do universo que a música era uma coisa corriqueira, que todo mundo tocava algum instrumento, mas isso não era um objetivo de vida, nunca foi assim. Para mim não teve muitas expectativas, não tinha uma coisa, uma grande diversão em fazer canções e viajar fazendo música e ser remunerado por isso. Tudo começou de uma maneira muito lúdica e continua dessa maneira até hoje. E a água, fogo, commodity alheia, com seu ônus e seu dono, e a tragédia da seca, da escassez. Eu acho que tem uma questão fundamental que é, antes de você falar, dê o exemplo. Que não seja necessário as palavras
e sim simplesmente com as ações que você seja reconhecido. Vale para tudo. Vale como cidadão, como músico, Vale como ser humano, em qualquer das frentes, você jogar o olhar sobre isso. Obrigado. Falou. Apresentar, mesmo que rapidamente, a grandeza da água seria impossível num só programa. Esse episódio inaugural da nova temporada do programa Suprassumo foi um convite ao cuidado com este elemento que nos permite estar vivos e continuar produzindo e contemplando arte. Acompanhe nossa jornada pela TV ou pelo site suprassumo.com.br. Até a próxima! Baby,